Você está por dentro das mudanças do Código de Trânsito Brasileiro ocorridas em abril de 2021, com impacto principalmente na pontuação da sua CNH? 40, 30 ou 20 pontos. Qual o limite para que você tenha a sua carteira nacional de habilitação suspensa? Essa e outras dúvidas nós vamos tirar para você no Máquinas na Pan dessa semana. E mais, nós vamos colocar você no cockpit do super esportivo Koenigsegg Agera RS. Renato Maia, do canal Falando de Carro, vai comentar a tendência da indústria automotiva para 2022 e o redator-chefe da plataforma 4 Rodas, Paulo Campo Grande, vai antecipar aqui no programa os principais lançamentos de fevereiro e o que podemos esperar até o final do ano. Inacreditável! O litro da gasolina já chega aos R$ 8,00 em alguns estados do país. Matheus Coelzer traz mais informações sobre esse aumento abusivo dos combustíveis no Rio de Janeiro e Daniel Lian traz a notícia sobre a prorrogação do congelamento do ICMS para os combustíveis como uma alternativa para barrar os constantes aumentos da gasolina. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Você sabe quantos pontos você tem na tua CNH? Não. Você sabe qual é o limite máximo agora antes de você ter a sua carteira suspensa? Não sei. Qual foi a última multa que você tomou? Você lembra? Não sei. Você já precisou repassar ou pegar pontos de alguma outra pessoa para não exceder aquele limite máximo e ter a carteira suspensa? Eu não lembro exatamente. Tá difícil. Em abril do ano passado, houve muitas mudanças na legislação do Código Brasileiro de Trânsito, principalmente na pontuação, aquela que chega no limite máximo e aí o condutor tem a sua carta suspensa. Mas será que os motoristas, será que os condutores sabem disso? Não sei. Há quanto tempo você trabalha na praça? 75 anos. Opa, qual é o seu nome? Gabriel. Você é daqui de São Paulo, Gabriel? Sou do interior, Cafelândia. Café! Você veio de carro pra cá? Vim. Qual foi a sua última multa? Eu nunca levei. Mentira. Você está por dentro desse número de pontos que precisa ter antes da sua carta ser suspensa? Não. Por alto eu ouvi falar. Algum familiar, algum amigo pede que assuma alguns pontos na sua carteira? Normalmente eu cuido para não exceder o limite, então é difícil eu ter que transferir pontos, aceitar pontos, não. Nunca passei para ninguém. Uma vez que aconteceu, eu fiz a reciclagem. De vez em quando você se pega dentro do carro, pegando o celular para dar uma olhada no WhatsApp ou para fazer uma ligação importante? Não, dificilmente. Tá, mas de vez em quando dá uma fugidinha lá só para ver a mensagem. O meu irmão sim, eu não. Sei. Vocês têm que usar celular muitas vezes para o ex ou alguém para se dirigir a algum destino, mas não pegar o celular na mão. Você já recebeu alguma multa de celular? Várias. Toma, açúcar, dona. Você conhece a legislação específica para profissionais que usam o carro para atividade profissional? Gostaria de saber, não sei. Não existe legislação para nós. É a multa e acabou. Que nível você acha que é a velocidade acima do normal? É uma multa grande, baixa? Não entendi a pergunta, como que é? Você sabe como funciona a legislação em cima de limites de velocidade? Até 20% acima do limite é a multa leve, de 20 a 50 é grave e acima de 50 é gravíssima, se não me engano é isso. Nós temos aqui um condutor muitíssimo bem informado. Parabéns! Excesso de velocidade. Aqui em São Paulo existem umas pegadinhas, muitas vezes com 40, 50 km por hora. Você já foi multado por excesso de velocidade a 40, por exemplo? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar realmente muito cuidado com as pegadinhas do trânsito. Você tem uma placa de 50 km por hora e não dá tempo nem de reduzir para os 40 e aí já tem uma outra sinalização, que é o que a gente chama no mercado essa fábrica de multas. Você sabe a diferença de uma suspensão da carteira ou uma cassação da CNH? Não sei. Cassação, ela pode acontecer mesmo que você não tenha atingido o seu número limite de pontos? Também não sabia. Pois é. Muita gente não tem o menor conhecimento das novas regras do Código de Trânsito Brasileiro.
Por isso mesmo, esse foi o assunto que eu abordei no Pânico da semana passada para tirar alguma dessas dúvidas. Acompanha comigo. O psicotécnico hoje, pela nova legislação, é obrigatório para a primeira habilitação ou para quando você perdeu a habilitação e tem que tirar de novo, ou para qualquer profissional que use o carro para atividades remuneradas. Vamos falar da pontuação, que essa foi a principal mudança que teve no novo código, que foi regulamentado em 12 de abril do ano passado. O principal foi o número de pontos. Então, muita gente pensa, não, agora são 40 pontos antes de você ter a sua CNH suspensa. Mas não é para todo mundo. Se você tem uma ou mais de uma, se você tem 2 ou mais infrações gravíssimas, você vai continuar nos 20 pontos. O 20 pontos é o limite para você ter a suspensão da CNH. Se você tem só uma gravíssima, 30 pontos. 40 pontos são para aqueles é a pontuação para aqueles que não tiveram nenhuma infração gravíssima ou são profissionais que atuam no trânsito, ou são condutores com remuneração. Tá. E aí na carteira tem isso muito bem especificado, chama EAR, Exerce Atividade Remunerada. Então essa é uma das maneiras de você controlar a sua pontuação, inclusive entrando ou no Detran, se for de São Paulo, detran.sp, você entra lá com a sua CNH, com seus dados, e você vê que é uma coisa que eu aconselho a pessoa checar regularmente o número de pontos na CH, porque muita gente, que muda de endereço e ninguém informa o Detran ou a mudança para receber multa e acaba recebendo multa. E você sabe disso, a ausência, ou seja, a ignorância da lei, ela não te deixa impune do ato. Pergunta, o que é gravíssima? Gravíssima, tem várias gravíssimas. Muitas gravíssimas? Muitas gravíssimas. As coisas são meio pesadas mesmo. Ela começa, se você é primário, se você nunca teve uma gravíssima, R$ 293 de multa, mais 7 pontos. Mas isso vai se multiplicando por 2, por 4, chega até 20 vezes. Então, uma gravíssima, você pode ter até R$ 6 mil de multa e a perda da carteira imediata. Dependendo do tipo de infração, Emílio, você não precisa nem chegar lá nos 40, nos 20 ou nos 30 pontos. Se você, por exemplo, atingir uma velocidade superior a 50% numa estrada, você já tem a carteira suspensa. Caraca. E essa suspensão são 6 meses, aí você tem que passar por uma reciclagem, tem que fazer o cursinho, tudo aquilo de novo. Se for cassada, que é a tua pergunta, quando que acontece uma cassação? Você está num processo de suspensão de carteira, não pode dirigir, e você dirige um veículo. Você tem ela cassada por 24 meses. E aí você tem que tirar novamente a sua carteira nacional de habilitação. Uma coisa muito interessante, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui dessa nossa explicação. Hospedeiros de multa. Muita gente usa. Entre a família, por exemplo, você está chegando no limite ou passou do limite de pontos, você repassar para alguém. Se isso acontece dentro da família ou com quem convive com você ou dentro da empresa, Emílio, não tem problema. Porque eu posso ter emprestado o carro para você, para o Zuc, para o meu irmão, para o meu filho, e é aquela história, essa multa não era minha, tal, não tem problema algum. Mas existe um mercado, um lado profissional dessa história, de você ganhar dinheiro, esse hospedeiro, ele ganha dinheiro para receber pontos. Hoje o Detran, ele está cruzando todas as informações e ele tem um sistema muito eficiente que ele consegue perceber, não é nenhuma grande dificuldade também. Por exemplo, esse cara recebeu uma multa, ele simplesmente recebeu dinheiro para assumir aquela multa de um Gol na Avenida Bandeirantes no mesmo dia com um Fiat em Araraquara. O cara tem 12 carros. Então, como o cara tem muita multa, acaba acontecendo isso. Acaba tendo incidência de horário e até com diferentes carros. É crime de 1 a 3 anos de cadeia e quem repassou os pontos também responde um processo criminal. Para não ter a sua CNH cassada ao volante da máquina, que a gente vai mostrar agora, você precisa estar em ambiente controlado, pista de corrida e com toda a segurança. Muito bem ranqueado no exclusivo clube dos hipercarros mais rápidos do planeta, o sueco Koenigsegg desbancou do Guinness Book o SSC Tuatara e o Bugatti Veyron. O Koenigsegg Agera RS é equipado com V8 biturbo de 5 litros
que despeja impressionantes 1.341 cavalos de potência para atingir a velocidade máxima de 457,6 km por hora. O super esportivo sueco acelera de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos, mas também freia com muita eficiência. Os freios a disco carbono cerâmica precisam de 483 metros para ir da velocidade máxima até a parada completa em apenas 9,56 segundos. Esses atributos tecnológicos são tão exclusivos quanto a sua produção. 25 exemplares personalizados pelos seus felizardos proprietários. Foram apenas 10 meses para que essas 25 joias raras de 4 rodas desaparecessem das lojas de luxo de hipermáquinas dos sonhos. O seu lançamento aconteceu no Salão de Genebra de 2015, mas até hoje é rotulado como a ferramenta de pista final. Uma máquina desenhada para os apaixonados por tecnologia e potência para quebrar a soberania dos Bugatti Veyron Super Sport e do SSC Tuatara. O sistema dinâmico da asa traseira gera um downforce de 450 kg a 250 km por hora para colar o Agera na pista, mesmo em curvas de altíssima velocidade. O Agera RS foi construído com materiais leves, asa dianteira projetada para alta performance, spoilers, apêndices aerodinâmicos e perfeito isolamento acústico. Um carro com DNA de pista e versatilidade para condução super esportiva nas vias públicas. Além do equipamento oferecido como standard, o Agera RS traz um setup de chassi para diferentes modos de condução, tração traseira, câmbio automatizado de 7 velocidades e embreagem dupla banhada a óleo. A suspensão é independente com braços sobrepostos e, para facilitar a tocada esportiva, a direção tem assistência eletrohidráulica. O preço? 4 milhões de euros ou 24 milhões de reais, fora impostos. O consumo do Agera RS é de 3 km por litro. Mas é claro que quem paga 24 milhões de reais nessa máquina não está preocupado com o consumo. Mas nós, simples mortais, ficamos assustados cada vez que precisamos abastecer o carro. Não é verdade? Ainda mais quando o litro da gasolina rompe a barreira dos R$8. Acompanhe agora com Matheus Coelzer. E mais uma vez o reajuste aí pesando no bolso dos cariocas. Mas não é só aqui no Rio de Janeiro, viu? Variação também em Minas Gerais, Acre e Paraná. Esses foram os principais estados desse reajuste, segundo a ANP. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda consegue encontrar em alguns postos de combustíveis o valor aí nas casas dos 7, 7,50. Mas a ANP falou que já é possível encontrar valores acima dos R$8. No dia 12 de janeiro a gente tinha falado aqui na Jovem Pan sobre o impacto do último aumento, tanto para as pessoas que faziam abastecimento quanto para motoristas de aplicativo. Isso se deve à inflação. A gente falava também anteriormente sobre essa questão da Petrobras tendo entrado na justiça para fazer toda a questão da quebra sobre a questão do ICMS. Os governos, por sua vez, têm tentado segurar os preços, mas não é possível. E em relação à questão do ICMS que está sendo aplicado, a Petrobras também já havia falado que a grande incidência desse tributo faz com que o valor seja necessário ser elevado. Bom, aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem esse valor expressivo e a tendência da ANP, segundo os especialistas da área, é que esse valor possa subir ainda mais. E aí fica difícil, né? Para quem precisa do combustível, não tem jeito. Inclusive, esse aumento tem impacto também no transporte público aqui do Rio de Janeiro. E as pessoas já estão sentindo. Na última semana também já tivemos o aumento da passagem por conta do aumento dos combustíveis. Aumento não só nos combustíveis, etanol, diesel e também o GNV. Nos últimos 5 anos, os números da indústria automotiva sinalizaram a grande preferência do consumidor pelos utilitários esportivos, mas 2021 foi o ano das picapes. Para comentar essa tendência e se ela permanece ainda em 2022, Renato Maia, do canal Falando de Carro, é o nosso convidado do Máquinas na Pan nessa semana. Olá, Alex, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder aí compartilhar, o futuro do setor automotivo aqui no Máquinas na Pan. Pois é, Alex, o mercado de picapes esse ano vai continuar bastante aquecido. Isso porque a gente já teve uma prévia o ano passado, aonde a Fiat Strada se tornou um veículo mais vendido do Brasil,
né, com mais de 100 mil unidades emplacadas. Então assim, a gente percebe que esse mercado vem crescendo, inclusive a própria Fiat Strada ganhou um câmbio automático de verdade do tipo CVT, antes era só dual logic, era um câmbio que não era muito aceito, agora de fato é um câmbio automático que trouxe aí novos clientes para esse tipo de segmento. E esse ano começa, né, já com grandes lançamentos. A Ford vai lançar a sua picape Maverick, a concorrente da Fiat Toro. A gente também vai ter a mudança da Duster Oroch. Então a Renault também vai mexer no carro, vai ganhar aí provavelmente um motor 1.3 turbo, que é herdado, né, uma parceria entre Renault e Mercedes também. Então esse mercado de picapes vai crescer bastante. A Chevrolet deve apresentar de fato a sua nova Montana, a Montana que estava esquecida durante um tempo atrás, era um carro pequeno, né, do tamanho de uma Fiat Strada. Agora a Montana vai crescer, vai ficar um pouco maior do que isso, ainda abaixo da Fiat Toro, mas mesmo assim ainda vai ganhar um segmento a mais, motorização turbo, mais tecnologia embarcada. E por outro lado, nas picapes maiores, a gente vai ter a chegada da Hilux Gazoo Racing, que a gente já conhece no mercado há um certo tempo. Já temos duas versões de Hilux Gazoo Racing à venda no mercado, agora vai chegar nessa atual geração, que conta com aquele ajuste de suspensão, um pouquinho mais esportivo, mais firme, né? Inclusive foi apresentada a SW4 Gazoo Racing, uma variante de picape aí. A gente pode esperar a chegada também da nova Ford Ranger, que já foi apresentada lá fora e deve chegar ao nosso mercado provavelmente no final desse ano ou começo de 2023. E esperar mudanças de Chevrolet S10 também deve receber aí atualizações muito em breve. E lá em cima, né, aquelas picapes full size que a gente fala, há especulações aí da Ford trazer a F-150, da Chevrolet trazer a Silverado, mas enquanto isso a Ram reina nesse mercado, vendendo aí a 1500 Rebel a 2.500 e agora vai chegar a 3.500. Então, nesse mercado de picapes, o brasileiro está muito bem servido, temos bastante opções aqui para você escolher entre pequena, média, grande, automática, esportiva, enfim, de tudo que é jeito. Então o mercado de picapes está muito aquecido nesse ano de 2022. Apesar de bons lançamentos, Alex, né, como você viu, só de picape aqui eu já citei um monte, o número de vendas não deve aumentar tanto, né? A nossa capacidade chega a mais de 5 milhões, era a expectativa que a gente tinha pré-pandemia. O que, enfim, acabou acontecendo foi que isso acabou pela metade, 2,5 milhões, mas a expectativa é que a gente chegue ali a mais ou menos 3 milhões de unidades, isso até 2023. Né? Então esse mercado ainda vai continuar do jeito que está, meio manso, mas ainda com bastante variedade de mercado. O que a gente pode perceber é que agora, tirando logicamente a própria Fiat Strada, né, que você atende tanto o mercado de PJ quanto pessoa física, no mais a gente percebe assim uma diluição dos veículos, né? A gente tem muita opção agora, então ninguém vai ter números expressivos de vendas, mas todo mundo vai vender bem ali numa certa quantidade. Mas aí a gente vai continuar nessa expectativa mais ou menos aí dos 2,5 milhões, 3 milhões de unidades, né? Pra gente chegar nesses 5 milhões ainda tá bastante longe, Alex. Eu acho que isso vai chegar só em 2025 para cima. Realmente o nosso mercado sofreu muito com a alta do dólar, os carros aumentaram muito, né, falta de componentes, então isso gera, né, uma competitividade dos próprios clientes em busca de um único carro. Então tá difícil, eu acho que ainda a gente vai ter que se contentar com essa faixa aí dos 2,5 milhões de unidades nesse ano e no ano que vem. O governo federal e os estados procuram alternativas para o impasse em relação aos preços dos combustíveis no país. Repórter Daniel Lian. O CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovou a prorrogação do congelamento do ICMS para os combustíveis até o dia 31 de março. Essa decisão foi unânime entre os 27 secretários de Fazenda de todos os estados, assim como do Distrito Federal, e que cobram uma ajuda complementar por parte do governo federal. Eles alegam que hoje apenas esta solução não é suficiente, já que o preço do petróleo no mercado internacional, assim como o câmbio e também a política de preços, de valores da Petrobras, acabam impactando no valor do produto e também no final, no preço final, na bomba para os consumidores. Então, cobram ainda uma ação por parte do governo federal. Esta medida vale até o dia 31 de março. No entanto, na próxima reunião, pode ser que seja prorrogada ou então que seja interrompido o congelamento do ICMS.
Apesar da pandemia, escassez de semicondutores, dólar e inflação em alta, não faltam razões para que os fabricantes de automóveis sigam em frente. Para comentar o momento atual da indústria brasileira, nós convidamos o redator-chefe da plataforma Quatro Rodas para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Diga lá, meu caro PCG. Oi, Alex. Obrigado pelo convite e a oportunidade de conversar com você e com a sua audiência. É isso mesmo. Apesar dos pesares de pandemia, falta de componentes eletrônicos, inflação alta, dólar alto, as fábricas preparam uma série de lançamentos para o nosso mercado em 2022. No finalzinho do ano passado, a gente já teve uma amostra aí com lançamentos de Caoa Chery Tiggo 7 Pro, Renault Kwid e Honda City Sedan. Para esse mês, a gente está esperando Jeep Renegade com um novo motor 1.3 turbo e novo visual. O Honda City na versão hatch, que é a primeira vez que esse carro tem essa carroceria em nosso mercado. E o Toyota Yaris hatch sedan reestilizados. As fábricas sabem que devem continuar acelerando por vários motivos. O primeiro é porque elas sabem que as novidades são o principal estímulo para o consumidor. Cada novidade, o consumidor fica tentado a trocar de carro, comprar um carro novo. Fora isso, ela já percebeu que existe uma demanda reprimida por duas razões. A primeira é porque a oferta caiu no final do ano passado por conta da falta de componentes eletrônicos que estavam presos em alguns portos aí ao redor do mundo, né? Depois porque a nova fase do Procon, o programa do governo que limita as emissões veiculares, retirou de linha cerca de 70 carros que estavam sendo vendidos e que passaram a não atender esses limites de emissões, por isso tiveram que sair de linha. As fábricas poderiam investir nesses modelos, tornando-os mais limpos, mas o investimento não compensava. Então elas preferiram renovar a oferta. Uma prova de que a demanda está reprimida é que todo lançamento que se faz nos últimos tempos logo vira um sucesso de vendas, já na fase de pré-comercialização. Quatro Rodas fez um levantamento que, por coincidência, está na edição que chega nas bancas nesse final de semana, e a gente estima que mais de 30 carros novos estão chegando por aí até o final do ano. E isso sem falar dos importados, só marcas que produzem aqui, falando de carros inteiramente novos e versões. Eu posso dar um spoiler para você do que vem por aí. Por exemplo, a Chevrolet Montana, a nova picape Chevrolet Montana, que agora não é mais uma concorrente da Fiat Strada, uma picape compacta, agora é uma picape intermediária, concorrente da Fiat Toro. Além disso, tem o Fiat Fastback, um SUV coupé, que a gente pode falar que é o irmão mais velho, ou maior, né, do Pulse. Ele é mais novo porque ele chegou depois, mas ele é maior do que o Pulse. A Honda também prepara o Honda HR-V, o SUV que chega na segunda geração, vai ter motores a combustão convencionais e também híbridos. E a Hyundai vai reestilizar o HB20 hatch Sedan. Bom, mais novidades e mais detalhes você pode acompanhar lá na nossa edição. Obrigado, um abraço aí, Alex. Mesmo em tempo de pandemia, o Brasil continua recebendo investimentos para a indústria automotiva. Acompanhe agora com Bruno Meyer. Pois é, a gigante sueca Volvo anunciou que vai investir 1 bilhão e 500 milhões de reais no Brasil até 2025. Os investidores da montadora, que produz caminhões e ônibus em Curitiba, no Paraná, serão direcionadas sobretudo à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços. 2021 foi um ano glorioso, aí o melhor para a Volvo desde que ela chegou no Brasil. A Volvo vendeu mais de 21 mil caminhões no país, uma alta de 45,7% sobre o ano anterior. Desse total, mais de 17 mil foram caminhões pesados, deixando a montadora sueca na liderança do segmento à frente de Mercedes-Benz, Scania e da Volkswagen Caminhões e Ônibus. O Brasil se transformou com esses números no segundo maior mercado de caminhões da marca sueca no mundo. E para dar conta de tamanha demanda, a empresa ampliou a equipe, que já conta hoje com mais de 4 mil trabalhadores e funcionários em Curitiba. As altas frequentes no custo dos combustíveis reforçam ainda mais a importância da eficiência das fontes de energia e materiais utilizados na fabricação dos automóveis. A preocupação dos consumidores com a qualidade de vida provocou mudanças bem importantes no planeta.
uma maior conscientização de condutores e fabricantes de automóveis sinalizaram mudanças radicais no universo automotivo. Materiais de baixo peso e alta resistência foram determinantes no processo de fabricação de veículos, com carrocerias mais leves e utilização de até 80% em alumínio. A aerodinâmica também foi priorizada através de estúdios de design em túneis de vento, downsizing de motores com o redimensionamento das unidades de potência e, além disso, toda essa tecnologia de baixa emissão entrega para os consumidores um carro mais seguro, mais confortável e com melhor aproveitamento das fontes de energia. A complexa equação que tem como principais parâmetros emissão de CO2 e consumo de combustível movimenta engenheiros e técnicos que buscam equilíbrio entre performance, conforto e baixas perdas energéticas. Agora, quando a conscientização pela eficiência energética e economia de combustível não se fazem presentes, o bolso do consumidor passa a ser um excelente termômetro na eficiência da compra. Com os frequentes aumentos do custo dos combustíveis, os impactos econômicos dos carros na bomba têm causado impactos positivos com a procura por fontes alternativas de energia e também na busca cada vez maior por veículos que já fazem parte do universo da eletrificação, sejam híbridos ou 100% elétricos. E aí, você já está pronto para contribuir com a preservação da saúde do planeta? É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.